Interessante. É tudo que aconteceu desde que eu conheci o Carlos, né? Tudo que aconteceu desde que eu conheci o Carlos é interessante, né? Tirando a parte dolorosa e trágica disso tudo, é interessante. Primeiro que é interessante ele não querer transar com a Ellen. Essa parte é muito interessante, ela diz muita coisa, né? Por que ele não quis transar com a Ellen? Por que ele ficou... Porque pro Carlos não querer transar com a Ellen, só tem um motivo. É porque ele não é a pessoa que ele diz que ele é. Ele não é. O Carlos é um agente mesmo. Ele é um agente. Por isso que ele falou pra mim que sexo é uma... Como é? É uma transgressão? Não, ele falou outra coisa. Ele falou... Contravenção. Foi isso que ele falou, como contravenção, né? Ele se interessou por mim por causa do livro mesmo. Talvez. Se ele for um agente, né? Se ele for um agente de qualquer coisa, ele se interessou por causa do livro que eu escrevia. Eu não sei se ele leu o Garçom B, acho que não. Bom, isso se ele for um agente alguma coisa, né? Mas que tipo de agente o Carlos seria? Ele seria um agente da extrema-direita caçando comunistas, é isso. Porque tem o seguinte, aqui no Brasil existe uma caça a comunistas, né? Esse próprio grupo que foi pego, parece que era dos militares mesmo, né? É um grupo que caçava comunista. E a extrema-direita está chegando com tudo, né? O Dr. Arnaldo continua trabalhando para a extrema-direita. Continuava, pelo menos. Essa delegada, foi uma pena que eu não filmei ela, né? Bom, filmar, eu teria que ter uma câmera escondida aí para poder filmar. Mas eu digo assim, eu podia ter gravado ela, né? E eu não gravei. Isso foi lamentável, porque eu confiei na Polícia Federal, né? Acontece que essa mulher só veio se fazendo de Polícia Federal porque ela justamente é uma agente. Porque a escuta que teve antes era da Polícia Civil. Ou se não era da Polícia Civil, era de alguma polícia, que justamente veio por causa de caça comunista. Porque eu lembro que eu falei num dos BOs que eu escrevi sobre o Carlos, eu falei das tatuagens que ele tinha. Que ele tinha tatuagem escrito comunismo, que ele tinha tatuagem do Che Guevara. Eu falei essas coisas, né? Eu estava com raiva dele. Depois, era o Carlos Modesto que fez, né? Aquele policial. Ele ficou perguntando se tinha sinais e tal. E eu falei, né? Porque tem, né? Lógico. Identificáveis, digamos assim. Mas eu achei, já eu conheci o Carlos, ele não é um comunista, Carlos. Agora, por que ele se passa por comunista? Tem muitas nuances aí do porquê ele se passa por comunista, né? Pode ser pelo mesmo motivo que a minha irmã sempre se passou por comunista, e ela não é uma comunista. Aliás, ela é uma bolsonarista, hoje em dia é minha irmã. É por causa do narcisismo deles mesmo, né? Porque por ser narcisista, eles não vão querer admitir que eles são de extrema direita, porque eles acham feio. Bom, a Jande, ela é intelectual, então ela acha feio ser de extrema direita, mas ela é. Ela é nazista, Jande, assim, de mente. Eu falo de mente, mentalidade, né? Porque eles nunca trabalharam com nada disso. Nunca existiu isso no Brasil antes, né? É agora que está existindo. Aí eles estão se identificando, né? A Jande, o doutor Arnaldo, né? Bom, o doutor Arnaldo nunca foi comunista, mas a Jande sim. E mesmo assim ela se identifica com a extrema-direita hoje em dia, né? Com o Bolsonaro. É porque é a mentalidade dela. E o Carlos tem uma mentalidade também assim. Bom, ele é sádico, ele tem um monte de coisa, ele tem problemas sexuais graves, o Carlos, né? Mas
ele provavelmente ele assumiu uma coisa de ser comunista foi para explorar as pessoas. Se ele é um psicopata, se ele é um estelionatário, se ele... O Carlos pode ser até um assassino. Eu não tiro isso assim do horizonte. Ele pode ser. Mas também ele pode não ser. Porque agora, por exemplo, por que ele tirou as pessoas todas nas quais ele se baseou para criar os personagens dele? Ele tirou simplesmente do ar, porque eu estou colocando naquele Face Check D e eu não estou mais encontrando aquelas outras personagens que foram criadas a partir das pessoas que estão envolvidas com ele, tipo Ellen, tipo Eva, tipo Fabiano. Não tem mais essas pessoas. Isso virou igualzinho é ele mesmo, porque o Carlos só tem duas figuras que aparecem, que a gente identifica como sendo ele mesmo nesse Face Check D, né? Que ele tem perfil com o nome dele e tudo, e que são diferentes mesmo, mas só tem duas. E já faz tempo isso, né? Eu acho que sempre, o Carlos nunca... Ele mexe bastante com coisa de imagem mesmo. Agora, outra coisa que eu estou percebendo... Nossa, isso, né? Eu coloquei a figura dessa delegada também. E já não aparece mais o que aparecia antes. Quer dizer que ele, a partir do momento... Porque eu como sempre, eu faço cagada, né? Eu queria saber de onde veio o Fabiano. Foi ontem que eu fiz isso, né? Aí eu coloquei a cara do Fabiano ali e comecei a procurar. E daí eu entendi o que realmente o Face Check D faz, que eu ainda não tinha entendido. Quando chega numa figura que pode ser bem parecida, mesmo quando a máquina não acha parecida, porque a gente sabe melhor que a máquina. Porque a gente reconhece a alma da pessoa que a máquina não reconhece, né? Ela reconhece os traços, assim. E às vezes os traços podem estar modificados, mas a alma está ali, o olhar da pessoa, o eu da pessoa está ali, né? Então, eu acabei descobrindo a origem real do Fabiano, pelo menos parece que seria uma origem bem fantasiosa assim do Carlos, como se o Fabiano nunca tivesse existido e ele criou aquela personagem como um namorado imaginário assim dele, né? E que a partir de um artista chamado John Huertas. John Huertas, né? Então quer dizer que o Carlos teria feito aquele perfil na TV Piraquara lá, ele fez, talvez a própria TV Piraquara, não sei. Em resumo, eu escrevi aquilo num blog, o Carlos certamente acessou aquele blog. E ele mexe muito bem com essas coisas na internet, mas é que tem o seguinte, as pessoas no Brasil, elas começaram a mexer com inteligência artificial, foi em 2023, mas o Carlos já mexia antes. Então, de onde que ele vem? O que o Carlos realmente é? Ele pode ser um agente de alguma coisa assim. Como que ele já mexia antes de 2023 com isso? Ou eu estou enganado, será? E eu mandei o inferninho lá para eles, né? Eles estavam do lado do Carlos. Do lado do Carlos. Quando eu mando o inferninho, eles veem ali uma oportunidade para descobrir alguma coisa que eu acho que eles não sabiam a respeito do Carlos. E a respeito de mim. Porque a minha acusação ela só é importante porque eu tinha um grupo erótico, né? De pornografia, quer dizer, eles faziam pornografia, mas era, né? Com homens de várias partes do mundo. E homens que estão na zona do genocídio. É esse que é o lance. Não são assim, tipo, europeus, australianos, norte-americanos, não. São aqueles homens da área do genocídio lá, os palestinos, egípcios, aqueles homens do Oriente Médio, né?
Então, por isso o meu grupo tinha alguma importância, assim. Eu digo para quem está do lado dos Estados Unidos, ou seja, para quem é extrema-direita, está do lado de Israel, mesmo que não seja uma coisa professada assim pela pessoa. Se ela está no Brasil, ela não fica pensando, eu estou do lado de Israel, estou do lado dos Estados Unidos. Ela pensa que ela está do lado do Brasil, que ela é nacionalista, e por ela ser bolsonarista, porque Bolsonaro, na verdade, ele tem um significado muito maior do que as pessoas atribuem a ele, né? Ele representa mesmo a extrema-direita, ele representa esse regresso do neonazismo, assim, essa implantação do neonazismo no nosso país e em muitos outros países, né? Então, essas pessoas que se identificam com Bolsonaro são pessoas duras, porque ele promoveu um genocídio no Brasil através da pandemia, né? E essas pessoas, mesmo assim, elas gostam do Bolsonaro. Elas podem, inclusive, ter perdido pessoas na pandemia, né? Por falta de vacina. E não só isso, ele elogiou um torturador antes de ser eleito. E por isso mesmo que ele foi eleito. Então, eu tenho que pensar que a principal foco da polícia, assim, da Polícia Civil daqui, da promotoria também, o principal foco realmente é inibir, é reprimir toda essa coisa que pode se referir a lulismo, PT, esquerda. Esse é o foco deles, o foco principal. A Polícia Federal parece um pouco diferente. Será que é diferente? Ela é diferente no sentido de que ela tenta ser mais isenta, porque agora nós estamos num governo de esquerda, né? Mas não quer dizer que ela seja de esquerda, porque polícia nenhuma é de esquerda, isso que é verdade, né? Que para ser polícia você tem assim que não ter pena das pessoas, né? Você vê que aquela pessoa sofre porque ela está numa situação injusta social e ao mesmo tempo você tem, por exemplo, que despejar aquela pessoa daquele local que ela está, que o governador lá mandou fazer, você tem que fazer. Então você não pode ter um coração realmente, senão você não tem coragem de fazer. Às vezes você veio daquele local, de um local parecido, você sabe que aquelas pessoas passam. E mesmo assim você tem que fazer. E tem até que atirar, tem que matar. Então não dá para ter coração um policial. Senão ele não aguenta. Ele vai ficar um tempo e vai acabar aquilo por aí. Quer dizer, essa gente que veio, ela realmente foi mandada, não pelo Carlos. Tanto que o Carlos ia arrumar essa mulher para mandar, para fazer uma agente, uma delegada de Polícia Federal. Como que ele ia conseguir interferir assim em tanta coisa na internet, criar biografia para ela, entrar no portal da transparência, que eu vi o nome dela lá como aposentada, depois não estava mais, criar toda essa ilusão? Não é o Carlos que cria isso. Ele é um estelionatário, ele faz alguma ilusão para tirar um dinheiro, né? Parece isso. Quem cria essa ilusão é todo esse sistema da extrema-direita, assim como era na época da eleição do Bolsonaro. O filho dele diziam que ele organizava, comandava essa coisa toda dos disparos no WhatsApp, né? Então agora, é claro que a extrema-direita se sofisticou, é claro. Eles estão se infiltrando no Google, em tudo que é rede social, de todas as maneiras. O Google nem é rede social, né? O Google é um buscador de pesquisa. Então, até ali eles estão. O mundo está virando um estelionato total, né? Muita gente precisa morrer. É por isso que começou esse genocídio lá em Gaza, que está aparente, né? Ele já está se alastrando. E para o Brasil ele vem no sentido de que ele apenas vai acabar com pessoas assim que são inúteis para a sociedade, talvez. Eu não sei. Porque, ou então,
que serão úteis para trabalhar para a extrema-direita, né? Então, eles acharam realmente interessante estudar essa coisa do inferninho, do que aconteceu, aqueles homens estrangeiros, os links. Eles já sabem tudo o que aconteceu. Eu sei que já sabem. Já teve uma polícia, esteve aqui, fez aquela escuta, já investigou, já sabe tudo o que aconteceu. Sabem que o Carlos esteve lá. É claro que sabem. E por que mesmo assim o Carlos não está preso, não aconteceu nada? Esse que é um mistério, né? E por que mesmo assim eu fui naquela audiência e ali tentaram uma extorsão sobre mim? Por que não deram um conselho para o Carlos, tipo, interrompa esse processo? Né? Porque a gente vai avançando assim na investigação da pedofilia que tem em Pontal do Paraná e que é da qual eles sabem também. Eles têm lucro ou eles não têm, eu não sei. Quem que tem lucro nisso, tá? A princípio parecem pessoas que não têm nada a ver com esferas de governo nem nada. Mas essa coisa do turismo sexual infantil, ele está parecendo que ele segura assim, a economia do litoral, né? Litoral paranaense, que nunca foi um litoral muito expressivo, assim. Está parecendo que isso que é o que segura, porque a gente vê no resto do ano, meu Deus, as coisas tudo morrem aqui. Do que as pessoas vivem, afinal? Elas têm um comércio, mas aquilo não prospera. Então, do que elas realmente vivem? Né? Você apresenta um projeto para o prefeito que podia ser muito legal, né? A cidade podia ficar com um viés cultural, assim, e ter mesmo um afluxo de turista. A partir disso, daí a coisa vai desenvolvendo. Né? Por que ele não aceita? Porque ele não vê uma viabilidade econômica nisso aí, financeira, entende? E o que a cidade tem urgência disso, né? Então, eles têm tudo mesmo para ser turismo sexual infantil aqui, total. E aí eu toco numa coisa que seria uma ferida, então eles têm que instaurar essa investigação, porque existe na lei isso, mas ao mesmo tempo eles não vão instaurar essa investigação. Eles investigam, eles descobrem tudo que tem, quem que fez, os links e tal, mas eles não vão punir essas pessoas, porque eles não podem, porque se eles punirem, aí vai ter que demonstrar aonde que realmente está a pornografia infantil, aqui, né? Em outras partes do litoral que são protegidas por autoridades. Então, eles vão investigar, por exemplo, o Carlos, porque ele tem tatuagens de comunismo, porque eu falei. Ao mesmo tempo, eu falo que ele não é um comunista. Eles podem estar chamando o Carlos para o lado deles. Tanto podem quanto não, né? O que é todas aquelas... Por exemplo, tá, então essa delegada falsa veio, ela é corrupta totalmente, né? Ela é da extrema-direita também. Tinha uma entrevista dela defendendo 8 de janeiro, né? Aquilo foi tirado. Era naquela mesma entrevista. Ela não era de fake, portanto, ela era ela mesma, com aquela cara mesmo, né? É por isso que não tem mais nada sobre aquele rosto dela. Eu não encontro mais nada, como encontrei tanta coisa naquele Face Check D, né? Agora não tem mais. E ao mesmo tempo foi tirada a coisa do Carlos, porque o Carlos nunca teve. Esse que é o mistério. Foi tirada várias pessoas que derivavam a partir da Eva, a partir da Ellen, que está com o Carlos, e do Carlos, que já nunca teve, né? Eu tenho que ver as pessoas que derivam de mim, nesse Face Check D, porque o Carlos fazia umas coisas horríveis de mim, que eu me lembro, né? E do Tocha. O Tocha tinha muita coisa. Eu tenho que ver se ele ainda tem. Porque o que está parecendo é que o Tocha carregou aquele dinheiro que não está mais na receita, foi para quem é a pessoa que lucra, assim, tipo, o capitalista
pornografia infantil que tem aqui, esse turismo sexual, né? E quem será? Foi a partir da minha denúncia que eu fiz lá na Polícia Civil mesmo. Depois daquilo desapareceu a receita do Tocha. Não foi o Tocha que tirou, foi alguém dentro da própria receita, ou infiltrado, né? Essa Elaine seria uma infiltrada na Polícia Civil. A Alessandra, a conciliadora, parece que não, né? Parece que ela trabalha lá mesmo. A Milena seria infiltrada. Ou tudo já está virando um tipo de milícia no Brasil, e essa milícia, ela realmente se refere à extrema-direita, né? Por que eles estão invadindo os Instagram da minha filha, dos meus filhos e da Olivia? Por quê? Só o Carlos faria isso? Ou aquelas polícias todas que eles seguem? Porque tem aquelas polícias todas, né? Que surgiram agora. Significa que a polícia está fazendo isso, mas o que eles vão fazer? O que eles vão fazer com o meu processo? Isso que o Carlos abriu contra mim. E o que eles vão fazer com a notícia de fato? Que está em sigilo lá. Isso existe? Vai existir então? Porque senão vai ter que entrar a Polícia Federal mesmo. Vai entrar? Ou não vai? Como é que vai ser? O que está acontecendo afinal?